Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica. E na aula de hoje, os nossos objetivos são conhecer o filtro capacitivo. A gente já tem um capacitor aí, tem uma aula sobre capacitor aí no canal, tá? Aplicar o filtro no retificador de onda completa e conhecer o conceito de tensão de Ripple, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um diagrama de blocos, né, que mostra a nossa entrada alternada, que passa por um circuito retificador. Deixa eu ligar a setinha aqui. Uma entrada alternada que passa por um circuito retificador. A gente já conheceu 3 tipos de circuito retificador, um de meia onda e 2 de onda completa. Então a gente sabe que a saída do circuito retificador ainda é ondulada, tá? E aí a gente passa essa saída ondulada por um capacitor, né, que vai servir como filtro para poder ir para nossa carga, tá? Nossa carga é o que a gente quer ligar, seja o nosso celular, seja a pilha que a gente quer carregar, seja um motor de corrente contínua, seja um LED, o que for, né? Saindo aqui dessa filtragem do capacitor, tá? Vai para a carga, e aí com essa filtragem a gente já consegue uma tensão mais limpa, menos ondulada, certo? E esse capacitor aqui é que vai fazer esse papel de filtro, certo? E como é que fica a montagem do circuito, tá? Então a gente tem aí, ó, a ponte de diodos, tá? Aqui uma entrada alternada. Essa entrada alternada a gente pode usar um gerador de funções para gerar essa entrada alternada. A gente pode usar um transformador, né, para pegar a tensão da rede de 220 e diminuir um pouco, tá? E aí, ó, no nosso retificador que a gente tinha montado até agora, da ponte de diodos a gente liga a carga, que aqui está sendo representada por esse resistor, tá? Só que aí, em paralelo com esse resistor, a gente liga um capacitor. Todo mundo lembra que quando a gente coloca 2 elementos em paralelo, a tensão deles será a mesma. E o que é que o capacitor faz? O capacitor ele se opõe a uma brusca variação de tensão. Ou seja, quando a tensão ondulada que sai daqui do retificador em ponte passa no capacitor, o capacitor carrega. E aí, quando a tensão está diminuindo, o capacitor é que vai fornecer tensão para o resistor. E aí, essa tensão vai ficar menos ondulada do que era quando saía do retificador em ponte. Vamos mostrar o gráfico para vocês entenderem melhor, tá? Aqui a gente tem, olha só, a saída do retificador em ponte, ó, ondulada, tá? Ondulada, ondulada. O que o capacitor faz? O capacitor vai carregar, né, enquanto essa ondulação estiver subindo, e quando ela desce, o capacitor não desce na mesma velocidade. Ó. Olha só, ele vai descarregando aos poucos e mantendo a tensão. Então a tensão continua ondulada, mas olha que a ondulação dela agora, ó, é bem menor. E aí a gente chega bem mais próximo daquela reta bonitinha que a gente tem na fonte de tensão contínua, tá? Então, olha só, a gente primeiro tinha uma meia onda, né? Passou a ter uma onda completa, mas ainda ondulado, e agora com o filtro capacitivo a gente tem a diminuição dessa ondulação, tá? VM continua sendo a tensão máxima, e agora a gente tem essa nova tensão aqui, VR, que é a nossa tensão de Ripple, tá? Ripple em inglês é ondulação, tá? Ripple em inglês é ondulação. E essa tensão de Ripple nada mais é do que a tensão de pico a pico. Só que agora, veja só, o pico menor é aqui, tá? O menor valor embaixo, e o pico maior é o VM, tá? O maior valor, certo? E a tensão DC, que é essa reta aqui, agora, quer dizer, agora não, continua sendo a média da tensão. E ela agora é bem maior, tá, do que quando a gente tinha só o retificador de onda completa, tá? A nossa intenção é que esse Ripple, essa tensão de Ripple, seja igual a zero, tá? Tenha somente uma reta aqui, certo? E aí a gente tem mais outro elemento que a gente vai ver na próxima aula para adicionar, para levar essa tensão de Ripple para zero. Então, mas quanto menor for essa tensão de Ripple aqui,
melhor vai ser para o nosso circuito, para a nossa retificação, tá? Então o capacitor é quem faz essa filtragem, tá? E falando sobre tensão de Ripple, a gente tem como calcular a tensão de Ripple por essa formulazinha aqui, ó. A tensão de Ripple é igual à tensão de pico, que é a tensão máxima, tá? Dividido pela frequência da onda, vezes a resistência, tá? Vezes a capacitância do capacitor. E aí você olha duas coisas interessantes aqui. Se a gente aumenta o nosso capacitor, tá? Essa tensão de Ripple diminui. Então, quanto maior for a capacitância do nosso capacitor, melhor vai ser a filtragem. Agora vejam aqui, ó, a carga vai influenciar, tá? Quanto menor for a resistência da carga, tá? Maior vai ser essa tensão de Ripple. Então, dependendo do que a gente for alimentar, tá? Essa tensão de Ripple também pode mudar, tá? Então, VR, tensão de Ripple, VP, tensão de pico na carga antes da filtragem, tá? F é a frequência da ondulação, RL a resistência da carga, tá? E C a capacitância. Vamos a um exemplo, certo? Então, a gente quer a tensão de Ripple, tá aí. Tá? A tensão de pico a gente vai usar 10 volts. A frequência para um sinal de 60 Hz na entrada, a saída do retificador vai ficar com 120 Hz. Vocês concordam? Porque agora ele vai ter duas ondulações, onde antes só tinha uma, tá? Então agora vai ter 120 Hz a frequência. A resistência na carga vai ser 1 kΩ, tá? E a capacitância 47 microfarad. Aplicando a fórmula, tá? A gente tem aí, ó, tensão de Ripple, só substituindo os valores, né? Substituindo os valores aqui, a gente vai obter uma tensão de Ripple de 1,77 volts, tá? Então a tensão de pico é 10 e a tensão de Ripple ainda é 1,77 volts, quase 2 volts, tá? Que ela vai ficar ondulando. Se a gente aumentar essa capacitância aqui, essa tensão de Ripple vai ser menor ainda, tá? Então, resumindo, conhecemos o filtro capacitivo e sua aplicação no retificador de onda completa, certo? E conhecemos o que é e como calcular a tensão de Ripple, né? Como calcular e até como observar essa tensão, tá bom? Então, na próxima aula a gente chega na fonte estabilizada, tá bom? Então, vão com Deus, muito obrigado e Deus abençoe. Tchau, tchau.